O estado de São Paulo atingiu o maior número de ocupação de leitos de UTI desde o começo da pandemia, em março de 2020. São 6.410 pacientes internados no estado de São Paulo em leitos de UTI até a contabilização da 1 da tarde de ontem, segunda-feira. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o coordenador do Centro de Contingência do Estado de São Paulo, Dr. Paulo Menezes. Dr. Paulo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Thaís. Obrigado. Doutor Paulo, esse número que a gente traz aqui com a informação de que é a maior ocupação de leitos de UTI desde o começo da pandemia, vai mudar a forma do governo do estado colocar as regras de quarentena a partir de amanhã? Não muda na essência. Pode requerer ajustes no plano, como a gente tem feito ao longo dos últimos meses, mas não uma mudança conceitual do plano. O governo do estado de São Paulo, através do Centro de Contingência, está estudando a possibilidade de um lockdown no estado de São Paulo, doutor Paulo? Não nesse sentido de um lockdown no estado inteiro. Nós temos as regiões com situações muito distintas. Por exemplo, todos sabem da região de Araraquara, a dificuldade que está lá por conta da ocupação de leitos praticamente 100%. Que é muito distinta do que a gente tem na Grande São Paulo e na Baixada Santista, por exemplo. Então, nós continuamos trabalhando de forma regional. E com relação a um toque de recolher mais abrangente no estado, doutor Paulo? Isso está sendo cogitado? Isso está sendo discutido, sim. Nós estamos também vendo se isso deve ser para o estado como um todo ou, novamente, como eu falei, de forma regional, de acordo com a situação epidemiológica de cada área do estado de São Paulo. Doutor Paulo, por quê? Qual é a leitura que o senhor faz para esse recorde de ocupação de UTIs nesse momento no estado de São Paulo? Onde que a coisa desandou? Eu acho que tem vários fatores envolvidos nisso. O primeiro deles é o tempo que nós já temos de pandemia. Completamos 1 ano agora do primeiro caso diagnosticado aqui no Brasil e na cidade de São Paulo. Então, a sociedade e a população já estão bastante cansados e isso faz com que uma parte não siga as recomendações, as medidas que evitam a transmissão do vírus. Além disso, nesse momento nós temos uma alta circulação em todas as regiões do estado, diferentemente do que nós tínhamos, por exemplo, em julho, agosto do ano passado, quando tivemos o primeiro pico da primeira onda. E, além disso, as festividades de fim de ano, que fizeram com que em janeiro tivéssemos um aumento de transmissão, e agora talvez a gente já esteja vendo a consequência de aglomerações que ocorreram ao longo do período que é chamado Carnaval. Aonde que as novas variantes da Covid entram nessa equação, doutor Paulo? Ainda não sabemos exatamente. Já sabemos que a variante de Manaus está circulando no estado de São Paulo, ela tem sido identificada em mais de vários municípios e provavelmente está já contribuindo para o aumento de casos. Mas não sabemos exatamente quanto que é o aumento de transmissibilidade em função dessa variante e qual a proporção de casos que ela está causando nesse momento. Então, estamos acompanhando, fazendo a vigilância laboratorial para poder entender melhor o papel dessa variante na situação atual. Dr. Paulo Menezes, que é o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, está ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, né, trazendo informações, porque ontem, na entrevista coletiva, né, que foi do governo do estado concedida aos jornalistas, à população, nós tivemos o anúncio, né, de que há uma preocupação com esse número maior de pacientes internados em UTIs no estado e que medidas mais duras serão anunciadas amanhã em algumas regiões do estado. Eu perguntei sobre lockdown, o Edu perguntou sobre toque de recolher. Qual que é a diferença que o senhor e o grupo de contingência fazem dessas duas medidas que têm sido adotadas em diversos cantos do mundo e o que está sendo estudado aqui para algumas regiões de São Paulo em relação a toque de recolher? Como que isso vai funcionar na prática? O
chamado lockdown, ele em geral implica em cessamento de atividades econômicas não essenciais durante 24 horas por dia. Então, as pessoas devem ficar em casa e só sair se houver absoluta necessidade. No toque de recolher, nós temos uma situação onde as pessoas devem ficar em casa durante o período da noite, em geral, das 22 ou 23 até 5, 6 da manhã. E assim se reduz a circulação de pessoas, principalmente naquele horário onde elas podem se encontrar por razões não essenciais, como jantares, festas, reuniões, coisas do tipo. Doutor Paulo, insumos no estado de São Paulo, outras coisas, né, outros equipamentos e outros itens necessários no combate à Covid. A gente teve, por exemplo, nesse final de semana aqui, o Hospital São Paulo com problemas de insumos. O Hospital São Paulo é federal, né? Ele é ligado a uma universidade federal, mas enfim, eu uso isso como exemplo. Porque se aumentarem as internações, não é só o leito em si que vai estar ocupado. Há uma série de outros itens, inclusive humanos, né? Inclusive funcionários, profissionais da saúde, que são necessários para que a unidade continue atendendo. Como é que está isso? De forma geral, a situação ela é estável. Nos hospitais da Secretaria Estadual de Saúde, a situação ela está bastante controlada. As equipes trabalham intensamente para manter os estoques, porque realmente o consumo tem sido muito alto. As prefeituras também têm trabalhado muito para que seus hospitais municipais tenham os insumos necessários. Acho que a situação do Hospital São Paulo aqui no estado foi mais pontual, eu diria. A gente está falando aqui na Rádio Bandeirantes com o Dr. Paulo Menezes, o coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 no estado de São Paulo. Doutor Paulo, eu queria fazer para o senhor uma pergunta mais aberta, que é justamente, se refere ao esgotamento da população em relação às restrições e a dificuldade que existe hoje para se implementar outras medidas, né? Se a gente anda por São Paulo, pelo litoral, é basicamente vida normal que a gente tem visto com o uso de máscara bem intensivo, mas não 100%. Ou seja, hoje o que a gente tem de restrição na prática é muito pouco. O senhor disse no começo da entrevista que o Plano São Paulo continua com as mesmas premissas, talvez haja algum endurecimento ou outro. Passado um ano e com os resultados que a gente tem hoje de ocupação de UTI, de alta de casos, as premissas do Plano São Paulo ainda se aplicam, doutor Paulo? Elas são, como diria o filósofo, imexíveis? Porque hoje a gente vive um momento diferente da pandemia e também da saturação das pessoas, né? Não existe um outro caminho? Eu concordo que na ciência nada é imexível. Tudo deve ser constantemente revisto em função das evidências. Mas também eu gostaria de dizer que, através do Plano São Paulo, aqui no estado de São Paulo, nós temos conseguido resultados que eu chamo de satisfatórios, principalmente quando a gente compara com outros estados do país e outros países. E eu vou dar um exemplo. A Espanha, que tem a mesma população do estado de São Paulo, já tem 3 vezes o número de casos diagnosticados que nós temos. E 50% mais óbitos do que nós temos no estado de São Paulo. Então, nós não estamos fazendo menos do que os outros. Estamos tentando encontrar soluções que sejam viáveis. Não adianta nós propormos um lockdown, por exemplo, se não houver adesão. Então, as medidas são sempre tomadas levando em consideração a possibilidade de sucesso. E nós vamos fazendo ajustes conforme a situação pode mudar e também a experiência que nós ganhamos a cada dia.
Doutor Paulo, medidas isoladas que estão sendo tomadas por prefeitos, como, por exemplo, em Araraquara, o anúncio que nós tivemos da Prefeitura de São Bernardo do Campo, né, de um toque de recolher a partir do próximo sábado, elas prejudicam de alguma forma esse cronograma do centro de contingência? Há alguma participação do centro de contingência nessas decisões? Essas atitudes isoladas, elas ajudam, atrapalham? Qual que é a avaliação do centro de contingência sobre isso? Esse tipo de medida que você mencionou, elas são positivas, porque elas não contrariam o Plano de São Paulo. Elas são complementares ao Plano de São Paulo. O que atrapalha é quando uma prefeitura toma decisões que vão ao contrário do que o Plano São Paulo ou o Centro de Contingência estão observando e recomendando. Aí há aquele conflito e a população não sabe a quem deve seguir. Aliás, doutor Paulo, a gente viu uma mudança, né? No fim do ano, muitas prefeituras, especialmente do litoral, disseram que não iam respeitar aquilo que estava sendo determinado pelo Plano São Paulo, que aquele era o momento em que o comércio local tinha a possibilidade de ganhar algum dinheiro num ano difícil e não implementaram, pelo menos na integralidade, as decisões do comitê que é constituído pelo governo do estado. E o que a gente tem visto agora é uma direção contrária. Medidas mais brandas, determinadas pelo centro de contingência, e medidas mais rigorosas sendo adotadas pontualmente por prefeituras. Isso tem chegado ao centro de contingência? Os prefeitos querem o respaldo do governo do estado para medidas mais duras? Acho que isso é resultado da compreensão e até da experiência. Quando as prefeituras passam por situações como São Bernardo, Campinas, onde a lotação das UTIs está bastante alta e fica difícil conseguir novos leitos para aqueles casos graves que estão precisando, esses prefeitos têm tomado as medidas de forma séria, consciente, cooperando para o que nós tentamos fazer para o Estado como um todo. Doutor Paulo, uma semana e meia nós tivemos o Carnaval. E muita gente saiu para a rua, apesar dos fechamentos e das suspensões, tanto de feriados quanto de realizações de festas com apoio de prefeituras e governos estaduais. Já está dando para sentir algum efeito do Carnaval nas contagens que a gente tem de doentes, de testes ou de internações? Eu acho que esse aumento de internações que nós observamos nos últimos dias pode já ser consequência do que ocorreu naquele período. Nós tomamos essa série de medidas para tentar evitar as aglomerações e, portanto, a transmissão e novas infecções, mas uma parte da população não seguiu as orientações e acredito que nós estamos vendo as consequências desse período e dessas atitudes. Doutor Paulo Menezes, em relação às aulas, né? O centro de contingência está debruçado sobre esse tema também. Nós tivemos o retorno das atividades, algumas escolas ainda estão retomando as aulas presenciais, né? Nós vamos ter mudança nessa determinação aí, na mudança que vai ser anunciada amanhã. As aulas no ensino público e privado, elas serão abordadas de alguma forma? As crianças e os adolescentes têm sido provavelmente a faixa populacional mais afetada durante todo o período da pandemia. Ficaram um ano sem aulas presenciais. E é essencial nessa fase da vida que também haja essas atividades, o contato para o desenvolvimento, não só para o aprendizado cognitivo, mas também social, emocional, de forma que as aulas presenciais nas escolas são uma prioridade. Nós vamos fazer tudo que for possível para conseguir manter pelo menos algum nível de aulas presenciais, especialmente para os mais novos.
Doutor Paulo, ontem na entrevista coletiva do Centro de Contingência do Governo do Estado, se falou que esse aumento de ocupação da UTI se deve a 2 fatores, aumento de casos e a maior permanência das pessoas, um tempo maior que as pessoas estão permanecendo nas UTIs. Por que está acontecendo isso? Por que o tempo de permanência está sendo maior agora do que foi em outros momentos da pandemia? Nós não temos uma resposta definitiva para isso, mas em parte é em função da qualidade da assistência, eu diria, e também do momento em que os casos chegam para a internação. Em relação à qualidade da assistência, nós tivemos uma troca de equipes, uma troca significativa de equipes nos últimos meses, e quanto menos experiente a equipe, né, maior a chance de ter uma internação mais prolongada. Além disso, pode ser as pessoas chegam mais tarde para a assistência, e isso pode também fazer com que a permanência seja mais longa. Estamos estudando o que está acontecendo, o que explica de fato esse aumento de permanência. O fato de que pacientes mais jovens também estão agora sendo acometidos com mais intensidade pela Covid pode ser um fator também, doutor Paulo? Os jovens eles estão sendo mais acometidos porque aumentou a proporção de jovens que está sendo infectada e desenvolvendo sintomas. Então, os jovens tendem a ser aqueles que menos se protegem, de forma que a gente tem mais casos e dentro desses uma proporção tem maior gravidade, por isso a gente vai ver mais casos jovens nas UTIs, por exemplo. Quero agradecer ao Dr. Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus aqui de São Paulo, que conversou conosco, vai se reunir com os demais representantes hoje. A decisão é anunciada amanhã, numa coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sobre o que vai acontecer no estado de São Paulo na próxima semana, né, Dr. Paulo? É isso? Esse é o cronograma? Exatamente. Amanhã devemos ter anúncio de medidas adicionais ao que nós já temos nesse momento. Obrigado pela entrevista aqui para a Rádio Bandeirantes. Bom trabalho, até uma próxima. Obrigado, um bom dia. Rede Bandeirantes de Rádio.